Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. No último programa Que Papo é Este, analisamos o pronunciamento do presidente Trump dos Estados Unidos no encontro na ONU, na Organização das Nações Unidas, quando ele afirmou que houve uma boa química entre ele e o presidente Lula. Mostramos que as sociedades capitalistas lutam entre si para controlar mercados, força de trabalho e se apropriarem das riquezas do solo e subsolo, visando o desenvolvimento econômico do próprio país em benefício de suas classes dominantes. É hoje que nós estamos vendo, né? Esse mundo multipolar, mas uma luta entre vários países, né? Para controlar as riquezas de outros países, né? Ora, depois do tarifaço que Trump aplicou aos produtos que exportamos para os Estados Unidos e que prejudicou vários setores da nossa economia, o que Trump provavelmente quer negociar com o Brasil em relação ao tarifaço, supondo que haja reunião, né, agora domingo, dia 26, na Malásia, em Kuala Lumpur. O deputado federal Guilherme Boulos, e agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, explicou em miúdos o que pode estar em jogo, né? Vamos ouvir Guilherme Boulos. Terras raras. Todo mundo está se perguntando sobre isso depois que o Trump quis abocanhar aqui no Brasil. Disse, eu posso reverter o tarifaço se o Brasil me der as terras raras. Eu tenho muito interesse nas terras raras brasileiras. Então, pessoal, vamos começar pelo começo. O que são as terras raras? Em primeiro lugar, é importante saber que elas não são terras. Elas são elementos químicos minerais. São 17 elementos, que é o que se chama de terras raras. 15 são da família dos lantanídeos. Tem também o ítrio e o escândio. Essas são as terras raras, os de terras raras. Esses elementos ganharam o nome de terras raras porque o óxido deles tem um aspecto terroso e porque, lógico, são raros. Existem em poucos lugares do mundo. Agora, para que servem as terras raras? Elas são estratégicas no momento atual por duas razões. Em primeiro lugar, porque os elementos químicos de terras raras são essenciais para toda a tecnologia de transição energética. É com eles que se fazem turbinas eólicas para gerar energia eólica. É com eles que se fazem as placas solares mais evoluídas e com maior potência. É com eles que se fazem catalisadores para reduzir a emissão de carbono. É também a partir deles que se faz lâmpadas de LED para reduzir o consumo energético. Então, a transição energética passa pelas terras raras. E não é por acaso que a China está na liderança da transição energética mundial, porque reserva a maior produção de terras raras do mundo. Um outro fator que é até mais estratégico do ponto de vista da corrida tecnológica e econômica é que os elementos de terras raras também são importantes para a produção de semicondutores. O que são os semicondutores? São a base dos microchips. Os microchips para aparelhos eletrônicos, o smartphone, para o computador, o microchip para toda a tecnologia de inteligência artificial. Qual que é a lógica da revolução eletrônica? Eles vão reduzindo cada vez mais o tamanho dos chips. Tanto é, lembra como era o computador lá atrás? Era uma placa desse tamanho. Hoje, um smartphone desse tamanho tem uma potência de armazenamento de dados e de processamento muito maior do que aquele computador gigante de 20 anos atrás. Isso é resultado da evolução na tecnologia dos microchips. E as terras raras são parte importante disso. Por quê? Porque o magneto dos elementos de terras raras é extremamente leve, pequeno e potente. Então permite um processamento de dados enorme num negocinho assim de nanomilímetro. Então, para a gente conseguir visualizar, gente, pega, por exemplo, os ímãs de terras raras são 10 vezes mais potentes que os ímãs normais. Então, para a produção do microchip, é essencial ter aquele ímã. É aí que entra os elementos de terras raras. Tudo bem, o que a gente tem a ver com isso? Por que o Trump meteu isso no assunto do tarifaço? A China tem a maior reserva de terras raras do mundo. 49% das reservas de terras raras do mundo estão na China. Mas a segunda maior é a do Brasil, com 23%. A terceira reserva de terras raras é a da Índia, só com 8%. Então, o potencial que o Brasil tem de poder extrair esses minerais, fazer o processamento e criar uma cadeia produtiva de terras raras é gigantesco.
Até porque, vê só, a China tem 49% das reservas, mas é responsável por mais de 90% da produção anual de terras raras. Por que isso? Porque essas reservas estão sendo utilizadas de forma eficaz. O Brasil tem 23%, mas a produção de elementos de terras raras pelo Brasil é menos de 1% da produção global, quase nada. Então, extremamente subutilizadas. E aí que o Trump cresceu os olhos em cima das terras raras brasileiras. Para a gente entender o quanto isso é importante na geopolítica, pega o caso da guerra da Ucrânia. Quando o Trump reuniu lá, ele condicionou a continuidade do apoio militar à Ucrânia a poder obter minérios da Ucrânia. A Ucrânia até tem terras raras, mas, sobretudo, tem uma baita reserva de lítio. E a importância do lítio está exatamente dele ser a base das baterias elétricas, dos carros elétricos, a Tesla do Elon Musk produz, sem falar na bateria dos celulares, que também é a base de lítio. E, gente, vamos olhar historicamente. A disputa por minerais essenciais para a economia, para poder liderar a inovação tecnológica, historicamente marcou o interesse imperialista, definiu guerras. Ou seja, nós estamos falando não só de um minério, do elemento de terras raras, nós estamos falando da posição do Brasil no mundo e do interesse de outras potências, especialmente os Estados Unidos, em estabelecer uma lógica neocolonial aqui. Vamos lembrar lá atrás, o que marcou a colonização portuguesa no Brasil e a colonização espanhola em todo o resto da América Latina? A extração de ouro e de prata. Foram atrás de minérios, sugaram, saquearam o nosso subsolo. Depois, no século XX, a gente não era mais colônia, mas ainda teve uma atuação imperialista para poder obter no Brasil, sobretudo, o minério de ferro é essencial para produzir o aço, que é a base da economia industrial. O minério de ferro brasileiro, inclusive, foi o elemento por trás de golpes que ocorreram no Brasil. Quando Getúlio Vargas comete suicídio diante de um golpe iminente, ele ia ser derrubado em 1954, o que estava por trás era o interesse dos Estados Unidos na exploração de minério de ferro por empresas americanas. Em 64, a mesma coisa. Eles queriam assinar um contrato de concessão das minas para os Estados Unidos. O João Goulart se recusou a assinar. O Castelo Branco, depois do golpe militar, assinou na sequência. Então, a nossa história está marcada por um interesse estrangeiro, imperialista, em relação às nossas riquezas. A bola da vez hoje são as terras raras, pelo tamanho da reserva brasileira. E como os Estados Unidos está numa guerra comercial com a China, mais do que nunca ele precisa vir para cima para tentar abocanhar as terras raras do Brasil. Mas não são só as terras raras. Um dos mais importantes também para a tecnologia digital e de inteligência artificial é o silício. Aliás, o Vale do Silício, onde se originou as Big Techs, o Facebook, tudo isso, tem esse nome justamente pelo papel do silício para a produção de chips e de elementos da economia digital. E aí entra a segunda parte do interesse deles. De onde vem o silício? De um minério chamado quartzo. E onde está a maior reserva de quartzo do mundo? No Brasil. Eu imagino que você deve estar pensando, mas se o Brasil tem a maior reserva de quartzo do mundo, que é daí que vem o silício, e o silício foi a base mineral de toda a revolução tecnológica das últimas décadas, por que o Brasil não explodiu nesse sentido e não soube aproveitar essa posição estratégica? Por uma razão, gente. Vê só, o quartzo tem vários níveis de pureza para chegar àquele silício que é utilizado na alta tecnologia digital. O primeiro nível de pureza é o nível metalúrgico, que é um quartzo mais impuro. Depois tem um nível de pureza que se chama solar, tem um nível de pureza eletrônico, que é utilizado na economia de ponta atual, que é 99,99999, ou seja, praticamente 100% de pureza do silício. O que o Brasil faz? Pega nossas reservas de quartzo, faz a elaboração no nível metalúrgico, que é o mais baixo, e exporta no nível metalúrgico. Olha o que nós estamos perdendo, gente. Do ponto de vista de oportunidade estratégica, das riquezas que nós estamos dando aí, exportam para a China ou para os Estados Unidos, o quartzo em nível metalúrgico, eles lá fazem a operação de processamento para poder chegar no nível eletrônico e eles têm ali o ouro da indústria de semicondutores, de chips. Sabe, nós temos uma riqueza
que é um negócio incrível no subsolo brasileiro. Muitas vezes foi explorada de maneira predatória e contra o interesse nacional, para que esse ganho vá para potências estrangeiras, especialmente os Estados Unidos fez isso ao longo dos últimos 100 anos, no Brasil e em toda a América Latina. Hoje nós temos uma oportunidade histórica de ter um projeto soberano. O Trump, numa guerra geopolítica com a China, quer que o Brasil, que é o país com melhores condições de ter um projeto soberano, pelo nosso tamanho, pela nossa riqueza natural, pelo tamanho da nossa população, se subordine a eles e negocie e entregue para eles as nossas maiores riquezas em troca dele não botar tarifa nos produtos brasileiros. É isso que está em jogo nesse momento na disputa entre Brasil e Estados Unidos. O governo do presidente Lula tem tido um papel muito firme, não só de enfrentar o Trump, de dizer, soberania não se negocia, mas também de colocar o Serviço Geológico do Brasil, que é responsável pelo estudo, pesquisa, prospecção de minerais, para fazer um trabalho ativo na prospecção das nossas reservas de terras raras, para que a gente possa dar o passo que ainda não foi dado, para que o Brasil possa, com soberania e com altivez, ocupar o nosso lugar no cenário internacional. E para a gente poder avançar nesse projeto nacional e soberano, é importante desenvolver um projeto em pelo menos 3 linhas. Uma é aumentar o nosso investimento em pesquisa, desenvolvimento, no Serviço Geológico Nacional, para que o Brasil tenha uma prospecção exata e uma capacidade de maneira sustentável, extrair esses minerais e poder elaborá-los aqui no país. Isso é muito importante. Pesquisa e desenvolvimento em tecnologia é o que hoje a China faz, é o que os Estados Unidos historicamente faz, e isso implica recursos. Os recursos de pesquisa de longo prazo sempre foram feitos no mundo todo pelo Estado. Agora, isso nos leva para o segundo ponto. De onde vem o dinheiro para isso? É muito importante fazer uma regulação adequada, um modelo adequado dessa extração, com o protagonismo do poder público, que é o responsável constitucionalmente pelos recursos minerais, naturais, petrolíferos do nosso país, e que possa fazer uma tributação adequada sobre empresas privadas que atuam na área. Veja, a tributação do Brasil sobre extração mineral hoje chega a ser 6 vezes menor do que a de outros países também com grande riqueza mineral, como o Canadá, a Austrália. Porque veja, os minerais é uma coisa que tirou da terra, a reserva acaba algum dia. O país tem que receber algo por isso, sobretudo quando a maior parte desses minerais extraídos vão para exportação. A tributação do setor privado, que atua nos bens naturais, é absolutamente essencial que seja feita de uma maneira adequada. Hoje no Brasil é praticamente um presente, é muito pouco, o que é um convite para empresas estrangeiras virem aqui, extraírem, processarem, elaborarem e terem sobrelucros em cima dos nossos recursos minerais. E o terceiro ponto, e mais importante, a gente fazer o conjunto da cadeia produtiva aqui no país. Gente, não faz sentido a gente pegar o quartzo em nível metalúrgico e exportar lá para fora, sendo que ele tem 100 vezes menos valor que o quartzo no nível solar eletrônico, sendo que a gente podia fazer esse processo de refino e processamento aqui. A mesma coisa vale para o minério de ferro. O Brasil é o terceiro maior produtor de minério de ferro do mundo. Só que a gente às vezes exporta o minério de ferro em forma bruta e importa o aço da China. E o minério de ferro é a base da produção do aço. A cadeia produtiva tem que ser aqui, porque gera emprego aqui, agrega valor aqui. Isso é importante para a entrada de dólares, de recursos externos no Brasil, para o equilíbrio da balança comercial, para o bem-estar da população, para o Estado ter mais recursos, para chegar mais recursos no bolso do povo com a geração de empregos. É o que a China faz, é o que boa parte dos países mais desenvolvidos fazem. E é o que a gente precisa fazer, reverter essa lógica neocolonial de exportar a coisa bruta, a matéria-prima, e depois importar o produto elaborado, processado, feito lá fora. O Brasil, com esses elementos naturais, tem todas as condições de ser um grande produtor de semicondutores, de microchips. Da mesma forma que no da soberania digital, que é um outro assunto extremamente relevante, nós temos todas as condições de estabelecer os data centers aqui, para que o armazenamento e o processamento de dados dos brasileiros não seja feito lá fora por uma empresa estrangeira sob a lei dos Estados Unidos, com sigilo zero e com completa vulnerabilidade. Esse ano, diante dos ataques
ataques dos Estados Unidos, o presidente Lula avançou, junto com a Serpro, uma empresa pública brasileira, na construção da nuvem do governo, da nuvem digital brasileira, para a gente armazenar os dados aqui. Já tem todo um processo de cooperação tecnológica, de transferência de tecnologia, para poder fazer data centers aqui. Ou seja, gente, o que nós estamos falando, quando se fala de terras raras, quando se fala da nossa soberania sobre os recursos minerais, quando se fala da nossa soberania digital, nós estamos falando do grande tema da disputa econômica e geopolítica no mundo no século XXI. E por isso é absolutamente essencial a gente avançar num projeto nacional e ao mesmo tempo popular, que garanta a distribuição dos recursos desses bens naturais para o povo brasileiro, não para meia dúzia de privilegiados. Esse é o caminho que nós temos que seguir, esse é o caminho que o governo do presidente Lula aponta, e para isso a gente vai ter que vencer a cobiça e a ganância do Trump e do governo norte-americano em relação aos recursos brasileiros. Soberania, gente, não se negocia. E o povo brasileiro tem a condição de gerir os nossos recursos e as nossas riquezas melhor que qualquer gringo por aí.